Olá você, eu sou a Deise Feitosa, aqui diretamente dos estúdios da Vem TV, com mais um episódio do SETcast. Só lembrando que a SET é uma associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e de entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócios, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz aqui para vocês. Quer saber mais de novidades? Vem para a SET! E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências e suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento em geral, mas também você sabe que não é só isso. Por isso, acompanhe os nossos episódios e se atualize. Aprenda, se divirta, se emocione, enfim, fique com a gente. Para saber mais sobre a SET e sobre como se associar, acesse set.org.br. E hoje conosco está a Renata Sete, jornalista, roteirista, produtora audiovisual e pesquisadora. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso SETcast. A gente está muito feliz aqui com a sua presença. Obrigada, Deise. Eu que agradeço, é uma honra fazer parte do programa. Obrigada pelo convite. Renata, o prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para o nosso público. Eu sei que você acabou de defender o seu mestrado, Imersão em Realidade Virtual, Empatia no Combate à Violência contra as Mulheres. Eu queria que depois também você contasse um pouquinho dessa sua pesquisa, contasse um pouquinho para o nosso público todo o conhecimento que foi construído e compartilhado por meio da sua pesquisa e do seu trabalho. Mas antes de mais nada, a gente quer saber quem é a Renata Sete. Bom, a minha formação, a minha graduação, ela tem início no jornalismo, né? Eu fiz a minha graduação na PUC Minas e ali, durante o curso de jornalismo, descobri a ferramenta, né, do audiovisual. Eu digo que a culpa dessa descoberta foi de um professor muito importante, né, que eu tive na graduação de jornalismo. E aí se deu também, né, o pensamento em torno do poder dessa ferramenta do audiovisual, né? Então, dessa forma, paralela ao curso de jornalismo, à graduação de jornalismo, eu fui me especializando em cinema também, né, em audiovisual. O jornalismo, a escolha do jornalismo, ele se dá em função da possibilidade, né, de você revelar, de você trabalhar e de você impactar e ainda militar, né, a partir dos temas que que me moviam, né? São sempre temas que dizem respeito à justiça social, sociedade política, e aí então o audiovisual ele entra com essa potência ainda maior, eu percebi ali, né? Então, após a graduação, especialização em cinema, né, eu comecei trabalhando na repetidora da TV Cultura em Minas, a TV Minas, e aí ali passei por muitas etapas, né, do audiovisual, né? Então, desde a produção, a assistência de direção, roteirização, me mudei para São Paulo e dei continuidade, né, a esse trabalho do audiovisual como ferramenta para trabalhar os temas que me movem, né? Então, isso é um pouquinho, assim, de mim, né, resumidamente. Inclusive, premiada. Em 2016, eu estou vendo aqui que você ganhou melhor diretora internacional com o curta Antropos no Porto Fashion Film Festival. Foi interessante esse projeto, né? Era um projeto que também, né, que uma breve sinopse, assim, né? Era um projeto que trabalhava assim o curta as várias facetas, né, de um ser humano a partir da analogia com a alfaiataria, né? Foi um roteiro do Marcelo Aleixo Machado e a gente ganhou a melhor direção, sim, foi bem legal isso. Agora, Renata, eu percebi que você tem 2 longas de ficção encampados aí, que é Homem Mínimo, que fala sobre injustiça prisional e documentário, e Ela Não Volta, que discute esse tema tão importante e lamentável que é o feminicídio no Brasil.
Você pode falar um pouquinho desse processo, desde a proposta de fazer com que esses filmes possam ser de fato finalizados, os desafios que você tem encontrado, sobre lei de incentivo. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho também nessa perspectiva aqui do Brasil, para que você possa de fato completar a realização de um filme. Uhum. Então, começar falando do Homem Mínimo, porque ele teve início até antes mesmo do Ela Não Volta, né? O Homem Mínimo, para você ter uma ideia, eu comecei essa pesquisa em 2008. Em 2008, eu li a respeito da história do Marcos Mariano, que é considerado uma das maiores injustiças da justiça brasileira, né? Porque ele foi condenado 2 vezes e passou 19 anos preso por um crime que ele não cometeu. Então, quando você vê a história, você custa acreditar, né? Tamanha a saga desse homem, a injustiça que aconteceu com o caso dele, né? Ele foi confundido, ele tinha o mesmo nome, ele era um homônimo, né, do verdadeiro culpado pelo crime. E essa história eu descobri e eu fui até o Recife para fazer a pesquisa e esse projeto começou como um documentário, mas a gente deu sequência no desenvolvimento e ele acabou se tornando uma ficção baseada em fatos reais. A gente já está no 3º tratamento de roteiro, atores interessados, mas a gente está numa batalha para conseguir, né? Já mandei para alguns editais, mas a gente ainda não conseguiu um apoio para que a gente possa produzir o filme, né? É uma história que tem como tema a injustiça prisional, que, como a gente sabe bem, é algo recorrente, né, no Brasil. Os números são estarrecedores também, né? O Ela Não Volta é um filme, um documentário, esse a gente já filmou, a gente produziu, agora a gente tem a gente está percorrendo um processo para a gente conseguir finalizar o filme, né? A gente já captou o material. O filme Ela Não Volta, ele tem início assim que eu me torno mãe, ainda mais, né? A violência contra as mulheres é algo que sempre incomodou. Eu sou uma mulher feminista brasileira, eu acho que é inerente, né, sermos feministas, né? E sempre me incomodou, sempre me chamou a atenção, algo que eu vinha trabalhando e estudando, mas depois que eu me tornei mãe, isso veio ainda com mais força, né? Sou mãe de uma filha, de uma menina, né, e também tem uma enteada. Então, comecei essa pesquisa, comecei a militar, a me engajar, me tornei ainda mais ativista, e a partir desse estudo, fazendo parte de muitos grupos, né, que trabalham no combate à violência contra as mulheres, eu fui descobrindo os conteúdos, e o Ela Não Volta acaba se tornando o primeiro filme, o primeiro documentário de uma trilogia de filmes sobre a violência contra a mulher. E o Ela Não Volta, ele fala sobre o ciclo da violência doméstica, né, que é um modus operandi, um ciclo que, se ele não é interrompido, ele pode fatalmente levar a mulher à morte. Né? A gente sabe que os números de feminicídio eles aumentaram, eles vêm aumentando, são números do último anuário de segurança do Fórum de Segurança Pública, e ele é o primeiro filme dessa trilogia, porque eu entendo também que falar sobre violência contra as mulheres é um tema extremamente extenso, existem várias camadas, né? E a gente começa falando sobre o ciclo da violência que ele mata, e os outros 2 filmes vão falar sobre outras questões que estão nesse universo da violência de gênero, da violência contra as mulheres no Brasil. Ela Não Volta, a gente espera que ele seja lançado esse ano ainda, é um filme documentário, né? O Homem Mínimo é uma ficção, e agora eu também estou trabalhando no desenvolvimento de um roteiro que também fala sobre a violência contra a mulher, né? Que é um roteiro adaptado de um texto, uma peça de teatro de uma dramaturga mineira, Ana Regis, e a gente ganhou um apoio, né, para desenvolvimento do roteiro, e a gente está indo agora para o 2º tratamento para a gente começar a correr atrás de apoio para realizar o filme. Inclusive, Então, são...
Não, Pode é isso, terminar. só para o tema da violência contra as mulheres é algo que eu encampei, é algo que eu entendo que vai ser um tema perene, até porque essa batalha, essa luta e essa militância precisa ser perene, né, diante da gravidade, né, e dos acontecimentos que a gente vê diariamente, né. Renata, inclusive, Ela E o Não Volta, você chegou a fazer uma campanha em Cannes para tentar arrecadar recursos para Ela Não Volta, certo? A Rafaela, que é a produtora executiva, né, que é a produtora da Manjericão Filmes, levou o filme, levou o projeto, né, ano passado, até Cannes, para divulgar o projeto, né, para tentar apoio ao projeto, né. Sim, ele foi. Ele foi como projeto, mas ele ainda não foi exibido, né. A gente corre atrás agora de finalizar para conseguir exibir, né, ir para os festivais, ir para o cinema. Acho que uma das características desse projeto que me chamou bastante a atenção é que é um projeto colaborativo. Você tem produzido e editado esse filme também a partir do diálogo com inúmeras mulheres e famílias. Você pode compartilhar com a gente como é que tem sido isso? O Ela Não Volta, ele resulta de um processo de muita pesquisa e muita escuta, né? Então, para a gente falar sobre feminicídio, eu passei por outras ideias também, que seria falar com, e falei com muitos e muitas filhas órfãos do feminicídio. No entanto, isso abarcaria a gente trazer crianças também, né, para o projeto, e eu optei por, neste momento, não. Né? Então, a escolha foi revelar como se dá o ciclo da violência doméstica a partir das testemunhas que eram as testemunhas mais imediatas às histórias daquelas mulheres, que eram suas mães, suas irmãs, seus pais, né, que viveram todo aquele processo, só que eles não tinham conhecimento deste ciclo, desse modus operandi. Uma das percepções da pesquisa, a gente tem foram muitas constatações na pesquisa, né, durante a pesquisa. Uma delas é de que as famílias, elas não conhecem como se dá o ciclo da violência doméstica, tampouco a sociedade. O ciclo da violência doméstica, ele é mais conhecido por pessoas que ou são ativistas ou trabalham com o tema, né, ou que passam a ser vítimas. Aí sim as famílias vão conhecer. Estou dizendo isso porque uma das percepções para a escolha do tema é que a sociedade não conhece como se dá o ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica mata. Então, escutamos pais e mães, isso no filme também, que dizem, né, que se soubessem desse funcionamento, desse modus operandi, sabe, e a atitude seria ainda outra, né, de rede de apoio, de tentativa de tirar a mulher daquele ciclo vicioso. As pessoas ainda, a dor é tamanha porque, além da perda, elas ainda têm que lidar com uma espécie de culpa no luto, durante o luto, que elas não têm, né? Mas, enfim, por isso a escolha do ciclo, por falar do ciclo da violência doméstica, porque é um modus operandi que ele precisa ser popularizado, com a intenção de salvar vidas. Né? Essa informação precisa chegar à maior parte da população. As pessoas não acham que vão perder sua filha, sua irmã, que elas vão ser mortas. Né? Então, para te contar que foi sim uma pesquisa muito aprofundada, de muita escuta, de muita troca, para a gente chegar até as pessoas que a gente trouxe para o filme, que são pessoas que, para a gente, no nosso olhar, né, são representativas de muitas famílias brasileiras, né, porque são de regiões diferentes, né, de recortes étnicos e regionais e sociais diferentes, enfim. E falando em ciclo, Renata, você tem um projeto chamado Vizinhança do Ciclo, em VR, né, que você trouxe no seu mestrado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tenta, por meio da tecnologia, da experiência imersiva, também trazer a sensibilidade para esse tema.
Sim. Essa história, né? Um tema como esse, ele não pode acabar em um formato, né? Então, eu tenho muito esse trabalho também, que até vai ser ah, ah, o tema para o meu doutorado, né? Que é você trabalhar um tema em inúmeros formatos, em inúmeras frentes, né? Em inúmeras janelas. É possível. Então, o Ela Não Volta, eu me inspirei no Ela Não Volta, né, para essa construção do filme em realidade virtual Vizinhança do Ciclo. E tudo é um encadeamento mesmo, né? Porque quando eu descubro a realidade virtual e percebo a possibilidade dessa ferramenta, né, da tecnologia mover, impactar, né, e gerar sentimentos, né, empáticos em relação ao tema, eu começo a estudar a realidade virtual, né? E foi o recorte da minha dissertação de mestrado, né? Entender a imersão possibilitada pela tecnologia, né? E se de fato e como as ferramentas que ela me propicia podem ser usadas para gerar sentimentos e uma empatia diante desse tema, né? Então, a dissertação se dá dessa forma, pela investigação, né? É uma investigação que eu tenho feito desde que já tem uns 4, 5 anos, e agora eu acabei de defender. A investigação em torno da tecnologia e da possibilidade dela gerar sentimentos frente ao tema da violência contra as mulheres. Então, a dissertação se dá né, a partir da investigação de todos os dispositivos que ela me oferece e resulta, no último capítulo, num exercício de um roteiro em realidade virtual, né, em torno desse tema da violência contra as mulheres. E esse encadeamento é muito interessante porque a pesquisa que se dá, a pesquisa que eu venho, né, há muitos anos, da violência contra as mulheres, ela se converge com a pesquisa da ferramenta da realidade virtual. Então, a construção do roteiro é uma aderência do ciclo da violência doméstica, que é circular, né? Ele se repete, ele é vicioso, ele pode levar a mulher à morte, e a linguagem do VR, né, o formato do VR é o 360. Então, se dá a aderência, né, da forma ao conteúdo. Todos os diálogos que eu usei, o conteúdo que eu uso para a construção do roteiro, Vizinhança do Ciclo, foi inspirado, foi adaptado dessa pesquisa que se deu em tantos anos, né, e que resultou no documentário Ela Não Volta também. Então, aí, esse desejo de trabalhar os temas, né, em fatos diferentes, e a realidade virtual, ela tem a tecnologia da realidade virtual, né, ela oferece inúmeras ferramentas, né, para que você possa, assim, trazer o olhar do outro, né, para um problema, né, para vivenciar, experienciar o problema, né, a questão do outro, né, você se colocar de alguma forma no lugar do outro, né, com Ou toda a seja, o dificuldade. cinema e o audiovisual têm um papel importantíssimo, um papel político importantíssimo, também de ativismo. Como é que você vê o ativismo dentro do audiovisual? Eu só vejo o ativismo dentro do audiovisual porque é, é isso, a ferramenta do jornalismo que depois se moveu, né? Se moveu, não, mas depois foi se encadeando para o audiovisual, desde o início vem com um desejo de trabalhar as questões políticas desse país, né? Políticas e sociais. Eu acredito que o trabalho dessas ferramentas e a pesquisa assim, perene que se dá é com esse propósito mesmo, porque existe a possibilidade existe, não, ela está aí.
As ferramentas elas são muito fortes para que a gente possa trabalhar os temas e militar, né? E eu acho que elas são tentaculares também, né? Podemos realizar um documentário que vai para as janelas do cinema, mas também podemos trabalhar esse documentário expandido e levar para outros espaços expositivos, e também podemos trabalhar um tema dentro da ferramenta da realidade virtual, né? E também podemos produzir um podcast. Então, assim, temas que são polêmicos, que precisam ser discutidos de uma forma perene, eles podem fazer uso, né? O audiovisual pode e colabora muito para essa disseminação da discussão, da reflexão, da informação, e aí a gente vai gerando de uma forma que pode ser até orgânica ou voluntária ou programada, umas campanhas de impacto, né, que possam agregar ferramentas diferentes dentro do audiovisual, porque o audiovisual ele é gigante, né? Ele abarca muitas linguagens, e isso me interessa muito, sabe? Essa experimentação. Exato, 360, a experimentação. VR. Sim, E a sim, videoarte, se a gente expandir. pensar, enfim, performance, dá pra gente... Não, enfim, o audiovisual expandido, o cinema expandido, como a gente tem falado. E o teu trabalho Exato, também realidade tem aumentada, né? Uhum. Tá. Renata, eu sei que você tem 2 filmes para o nosso público que está no Globoplay, que é Biografias Íntimas e Comadres. Você poderia falar um pouquinho desses filmes e, de repente, dar essa dica aí para o nosso público do Setcast? Sim, Comadres é um filme, é uma comédia, é um filme de humor. Foi produzido em Minas e resulta de uma parceria da Globo Minas com Globo Filmes, né? Um pitching que a gente ganhou, enfim, com uma produtora de Minas. Ele está disponível na Globoplay e é um filme que também tem como protagonista 2 mulheres, né? Que enfim, em função de questões do passado delas, elas estabelecem uma relação conflituosa ad eternum, assim, né? É um filme que fala sobre bipolaridades e é muito interessante também. É um filme de humor, é um telefilme, né? Ele tem 46 minutos. Então, o Biografias Íntimas é um documentário que é uma coprodução da Grifa com o GNT, ele está disponível na Globo Filmes, é um longa documentário que aborda histórias de 3 mulheres e suas relações, e suas diferentes relações com a sexualidade, vivendo numa sociedade onde a gente sente diariamente, a toda hora, a violência de gênero, né, sobre a égide de um sistema patriarcal também, né, que é político, é econômico, é social, mas são histórias lindas dessas 3 mulheres que são identificadoras, né, diferentes, mas que se convergem nessa questão, né, do feminino, do gênero e das transformações a partir das descobertas de cada uma delas acerca das suas individualidades, das suas sexualidades. É um filme que foi muito realizador, assim, foi muito bom fazer. E só para a gente concluir, Renata, é muito difícil fazer filme no Brasil? O que você sente? Quais são os maiores desafios? O que você gostaria de vislumbrar para que você possa ter mais oportunidade? É muito difícil fazer audiovisual no Brasil, sem dúvida. A gente vive momentos efêmeros, né? E a gente tem uma construção dos editais que eles sofrem muito, e a cultura brasileira sofre muito à medida que a gente vive as mudanças, né, de poderes.
né? As mudanças de governos, alguns mais preocupados com a valorização da cultura, que ainda assim eu acho muito aquém, outros, né, como o que a gente viveu anteriormente, que chegou a destruir completamente a cultura, e um dos ministérios que dava conta, o ministério que dava conta, né, que era o Ministério da Cultura. A gente ainda não conseguiu encampar uma, uma engrenagem perene, né? Uma engrenagem que nos permitisse nos tornar quase que uma indústria, né? Porque somos dependentes desses circuitos e dessas mudanças políticas. Isso é muito prejudicial, né? E o Brasil, as políticas brasileiras não valorizam devidamente essa riqueza, né, a cultura audiovisual, como a gente acredita que deveria. A gente está aí lutando agora pela regulação do VOD, né, do Video On Demand, né, onde a gente tem se movimentado muito para que essas empresas, as Big Techs, né, paguem os impostos devidos para que isso reverbere, para que isso reverta em investimento na indústria do audiovisual, visto que é uma indústria gigante, mesmo que difícil. Eu acho que toda a cadeia precisa contar mais com os impostos devidamente pagos por essas empresas que estão usufruindo, né, do espaço brasileiro. O Brasil é um dos países que mais consome conteúdo dos streamings. A valorização cultural vinda de poderes, né, municipais, estaduais, federais, perenes, né, para que a cultura seja algo realmente de importância, com a devida importância que ela precisa ter, né, no Brasil. Eu Você acho que é acredita isso, é que... mais... Renata, desculpa te interromper, mas você acredita, por exemplo, que o fato desse reconhecimento do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, no Oscar, vai mudar alguma coisa para a nossa realidade? Que, inclusive, é um filme político também, como a gente dizia. Exato. Eu acho que colabora, sim, à medida que joga luz, né, a realização brasileira, né, a capacidade da realização brasileira. Eu acho que sim, colabora, né? Afinal de contas, o nome, o país aparece, né, mais diante dos olhares, né, e de outras indústrias, né, possibilitando maiores coproduções internacionais, possibilitando um maior interesse. Claro que sim, que colabora, mas isso não pode se dar a cada 10 anos. Né? A construção, a valorização da cultura e do audiovisual brasileiro precisa ser algo fortalecido, né? E para se tornar, algum momento, industrial. Né? E para isso a gente precisa desses apoios, né? Desses apoios que não se modifiquem com mudanças de poder, né? Mudanças de governos. Né? Muito boa, excelentes contribuições, reflexões. Queria te agradecer muito, agradecer a sua participação aqui no SETcast, dizer que as portas do SETcast estão abertas para você, para que você possa trazer também as suas produções, divulgá-las aqui. Você tem todo o nosso apoio. E agora, agradecimento por compartilhar aí as suas reflexões e todas as suas experimentações relacionadas ao audiovisual. E parabéns por sua trajetória e pela luta, porque é uma luta constante, é de todas nós mulheres, mas de todos os seres humanos que têm empatia e que olham para o outro, que tem alteridade, né? Para que a gente possa combater a violência contra a mulher, que é algo tão sério e que parece que a gente ver aumentando a cada dia mais. Ela aumenta a cada dia mais. É estarrecedor. Eu agradeço muito. Eu espero que eu tenha respondido a contento. São tantas coisas, né? São tantos detalhes. A gente tenta elaborar, mas enfim, ainda assim eu continuo usando dessa ferramenta poderosa do audiovisual para os temas, para a militância, para a realização, até porque é algo que eu
que eu amo, né? Mas a gente não cansa de tentar buscar novos caminhos também, visto a falta, né, a necessidade de realização e a falta e essa questão, né, esse problema que a gente acabou de relatar aqui, né? Mas a gente vai conseguir. As associações estão fortes, a gente luta muito. Tem pessoas muito competentes à frente, né? E tem algumas pessoas também nos poderes parlamentares que colaboram. A nossa luta, ela vai ser atendida. A gente não vai sossegar, não. É isso aí. Muito bem. Lutemos, lutemos. Obrigada a Lutemos. Muito você. obrigada. Que prazer estar com você. Prazer todo nosso. E obrigada a você pela audiência, por ter nos visto, nos escutado, por ter estado aqui conosco neste episódio com a Renata Sete. Queria agradecer a sua audiência e convidá-lo a permanecer. Queria agradecer pela audiência e convidá-lo a permanecer aqui conosco. Só lembrando que o Setcast é produzido nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e a apresentação de Deise Feitosa. E você já sabe que para saber mais sobre a SET e se associar, por favor, associe-se à SET, acesse set.org.br. Muito obrigada e até breve.